Chapter 1. O chamado sem resposta. Imagine que você acorda no meio da noite. A casa está em silêncio. Você chama por alguém, qualquer pessoa, e ninguém responde. Agora multiplique essa sensação por 100 bilhões de galáxias. Onde estão todos? Essa pergunta simples, feita por um físico italiano chamado Enrico Fermi durante um almoço em 1950, se tornou uma das maiores inquietações da ciência moderna. Ele olhou para os colegas e disse algo assim: se o universo é tão absurdamente grande e tão absurdamente antigo, por que ainda não encontramos ninguém lá fora? E os números estão do lado dele. Só na nossa galáxia, a Via Láctea, existem entre 200 e 400 bilhões de estrelas. Muitas delas mais velhas que o nosso Sol. Muitas delas cercadas por planetas rochosos, na distância certa para ter água líquida. As condições para a vida não são raras. São comuns. Absurdamente comuns. Imagine o universo como um oceano infinito. Bilhões de ilhas, cada uma com solo fértil, chuva fresca, luz do sol. Tudo pronto para que algo cresça. E mesmo assim, quando você navega de ilha em ilha, encontra apenas areia vazia. Nenhuma pegada. Nenhuma fogueira. Nenhum sinal de que alguém esteve ali antes de você. Isso é o paradoxo de Fermi. Não é apenas uma curiosidade científica. É uma solidão medida em anos-luz. Para entender a escala dessa solidão, considere o que significa antigo em termos cósmicos. O universo tem 13,8 bilhões de anos. A Terra tem 4,5 bilhões. A vida inteligente aqui, nós, surgiu nos últimos 200 mil anos. Isso é como se o universo fosse um livro de 1000 páginas e a humanidade inteira coubesse na última palavra da última linha. Chegamos agora. Então, se outras civilizações tiveram bilhões de anos de vantagem, onde estão as cidades delas? As transmissões de rádio? As sondas espaciais? Nenhum sussurro. E não é por falta de tentativa da nossa parte. Desde os anos 60, programas como SETI, a busca por inteligência extraterrestre, apontam radiotelescópios enormes para o céu. Ouvindo. Esperando. São antenas do tamanho de campos de futebol, captando sinais de frequências que qualquer civilização tecnológica deveria emitir. E o que encontraram em mais de 6 décadas de escuta paciente? Estática. Ruído cósmico. Silêncio. É como ligar um telefone conectado a 100 bilhões de linhas e ouvir apenas o tom de descagem. Ninguém atende. Ninguém liga de volta. Ninguém sequer parece ter um telefone. E aqui está o que torna isso perturbador: não precisamos que alienígenas nos visitem pessoalmente. Se uma civilização surgiu apenas 1 milhão de anos antes de nós, um piscar de olhos em termos cósmicos, ela teria tido tempo suficiente para colonizar toda a galáxia. Mesmo viajando a uma fração da velocidade da luz, mesmo parando para construir em cada sistema estelar, a matemática diz que a Via Láctea inteira poderia ser explorada em poucos milhões de anos. A galáxia deveria estar fervilhando de vida. Deveria ser barulhenta. Mas não é. O silêncio pode significar muitas coisas. Talvez estejamos procurando no lugar errado. Talvez estejamos ouvindo na frequência errada. Talvez as civilizações estejam lá, mas quietas de propósito, como animais que aprenderam que fazer barulho na floresta atrai predadores. Ou talvez exista algo mais sombrio. Uma barreira invisível. Um obstáculo que a maioria das civilizações simplesmente não consegue ultrapassar. Os cientistas chamam isso de grande filtro.
E a pergunta que tira o sono de qualquer um que pense sobre isso é simples: esse filtro está no nosso passado, algo que já superamos sem perceber? Ou está à nossa frente, esperando? Chapter 2 – O Grande Filtro. Então, onde estão todos? A pergunta continua ecoando. Mas e se a resposta for mais perturbadora do que o próprio silêncio? Imagine uma escada. Uma escada longa, com degraus que vão desde a primeira molécula orgânica flutuando num oceano primitivo até uma civilização capaz de colonizar galáxias inteiras. Cada degrau é uma conquista, a vida surgir, células complexas aparecerem, inteligência se desenvolver, tecnologia avançar. Nós subimos vários desses degraus. Mas, e se existir um degrau quebrado? Um degrau tão escorregadio, tão traiçoeiro, que quase ninguém consegue passar por ele. Esse é o conceito do grande filtro. Uma ideia proposta pelo economista Robin Hanson em 1996. Não é ficção científica. É uma dedução lógica fria e elegante. Se o universo tem bilhões de anos e trilhões de planetas, e mesmo assim ninguém apareceu, então algo está impedindo civilizações de chegarem longe o suficiente para serem notadas. Pense assim. Você planta 1000 sementes num jardim fértil. Água abundante, sol perfeito, terra rica. Volta um ano depois e não encontra nenhuma árvore. Nenhuma. Qual seria a sua primeira conclusão? Que algo está matando as mudas antes que elas cresçam. A questão que tira o sono dos cientistas é: onde está esse filtro? Existem duas possibilidades. E uma delas é muito mais reconfortante que a outra. A primeira: o filtro está no passado. Talvez o surgimento da vida seja absurdamente improvável. Talvez aquela primeira molécula que se replicou sozinha, há 4 bilhões de anos, tenha sido um acaso tão raro que aconteceu uma única vez em todo o universo observável. Ou talvez o salto de células simples para células complexas, algo que na Terra levou quase 2 bilhões de anos, seja o verdadeiro gargalo. Considere que a vida simples surgiu quase imediatamente na história da Terra, mas levou uma eternidade para dar o próximo passo. Como se o universo soubesse criar faíscas, mas não conseguisse manter o fogo aceso. Se o filtro já ficou para trás, nós somos os sortudos. Os raros. Os que passaram. Agora, a segunda possibilidade. E aqui a coisa fica sombria. E se o filtro estiver na nossa frente? Imagine que chegar ao nosso nível de desenvolvimento é fácil. Que milhares de civilizações já fizeram isso antes. Construíram cidades, desenvolveram ciência, olharam para as estrelas. Mas então, algo aconteceu. Algo que todas elas encontraram e nenhuma sobreviveu. O que seria? Uma guerra com armas poderosas demais? Uma inteligência artificial que escapou do controle? O esgotamento dos próprios recursos do planeta? Ou talvez algo que nem conseguimos conceber ainda, como um peixe tentando imaginar o que é um deserto. Há quem diga que a tecnologia nuclear foi nosso primeiro encontro com o filtro. Em 1962, durante a crise dos mísseis de Cuba, a humanidade esteve a uma decisão de um submarinista russo de uma guerra nuclear total. Um homem chamado Vasily Arkhipov votou contra o lançamento de um torpedo nuclear. Um voto. Contra 2. E aqui estamos. Quantas civilizações tiveram seu próprio Arkhipov, e ele votou diferente? Existe ainda uma terceira hipótese, mais sutil. Talvez o filtro não seja um evento catastrófico. Talvez seja uma escolha. Talvez toda civilização suficientemente avançada olhe para o custo de explorar as estrelas,
para a vastidão absurda do espaço, e simplesmente decida que não vale a pena. Que é melhor ficar em casa. Construir mundos virtuais perfeitos. Mergulhar para dentro em vez de se expandir para fora. Como alguém que tem o mundo inteiro para explorar, mas prefere ficar no sofá com uma tela brilhante nas mãos. Essa analogia parece familiar demais, não é? E talvez essa seja a parte mais inquietante de todas. Porque se o grande filtro está à nossa frente, nós ainda não sabemos qual é. Estamos caminhando no escuro, subindo degraus de uma escada que pode simplesmente acabar. Mas o silêncio do universo nos diz mais uma coisa. Algo que poucos percebem. Chapter 3 – O eco do silêncio. O silêncio do universo pode ser assustador. Mas também pode ser uma responsabilidade. Talvez sejamos os únicos. Talvez sejamos os primeiros. Pense nisso por um momento. Em toda a história conhecida do cosmos, 13 bilhões e 800 milhões de anos, nenhum sinal. Nenhuma mensagem. Nenhum farol piscando na escuridão dizendo que estamos aqui. O universo inteiro, com seus 2 trilhões de galáxias, parece estar esperando. E se o silêncio for, na verdade, a resposta mais extraordinária que poderíamos receber? Imagine que você acorda numa casa enorme. Centenas de quartos, corredores intermináveis, janelas que dão para jardins que se estendem até o horizonte. Você caminha, abre portas, chama por alguém. Nada. A casa está vazia. No começo, isso assusta. Mas depois, lentamente, uma ideia diferente se forma. Essa casa inteira é sua. E a responsabilidade de cuidar dela também. Carl Sagan entendeu essa solidão melhor do que ninguém. Em 1990, a sonda Voyager 1 olhou para trás, a 6 bilhões de quilômetros de distância, e fotografou a Terra. Sabe o que apareceu? Um ponto. Menor que um grão de areia numa praia infinita. Tudo que já amamos, tudo que já construímos, toda música já composta, toda lágrima já derramada, tudo aconteceu naquele pontinho suspenso num raio de sol. E talvez esse pontinho seja o único lugar no universo onde alguém está ouvindo. O que aconteceria se levássemos essa possibilidade a sério? Se cada decisão que tomamos, como tratamos nosso planeta, como tratamos uns aos outros, carregasse o peso de ser, possivelmente, a única civilização consciente que existe? De repente, uma floresta derrubada não é apenas uma floresta. É um pedaço do único jardim vivo do cosmos. Uma espécie extinta não é apenas uma perda local. É uma nota que desaparece da única sinfonia que o universo já produziu. E isso não precisa ser triste. Na verdade, pode ser a coisa mais inspiradora que a ciência já sugeriu. Pense no que significa ser raro. Um diamante é apenas carbono, o mesmo elemento do grafite do seu lápis. Mas a forma como seus átomos se organizaram, sob pressão e calor extremos, durante milhões de anos, é o que o torna precioso. A vida na Terra passou por algo parecido. Bilhões de anos de pressão, acaso e persistência criaram algo que, até onde sabemos, não existe em nenhum outro lugar. Nós não somos apenas vida. Somos a vida que sabe que está viva. A matéria que aprendeu a se perguntar de onde veio. E essa consciência, essa capacidade de olhar para as estrelas e sentir admiração, pode ser o fenômeno mais raro do universo inteiro. O grande filtro, seja ele qual for, pode já ter ficado para trás. Talvez o passo mais difícil não seja construir civilizações ou desenvolver tecnologia. Talvez o passo mais difícil tenha sido o primeiro, uma molécula que,
por acaso, aprendeu a se copiar numa poça de água morna há 4 bilhões de anos. Se for assim, já vencemos a parte mais improvável. O caminho à frente está aberto. Ou talvez o filtro ainda esteja à nossa frente. Talvez toda civilização que chega ao ponto onde estamos enfrente uma escolha, e a maioria escolha errado. Mas saber que essa escolha existe já é uma vantagem que outras civilizações talvez não tenham tido. O silêncio cósmico não é um aviso. É um convite. Um convite para sermos cuidadosos com o que temos. Para olharmos para o céu noturno não com medo do vazio, mas com a consciência tranquila de que, neste exato momento, em algum lugar deste universo imenso e silencioso, alguém está acordado, olhando para cima e se perguntando se está sozinho. E esse alguém é você. Talvez um dia, daqui a 1000 anos ou 1 milhão, nossos sinais finalmente encontrem alguém. Ou talvez o silêncio continue para sempre. Mas enquanto isso, a coisa mais bonita que podemos fazer é simplesmente continuar perguntando. Continuar ouvindo. Continuar sendo a voz que o universo tanto espera ouvir.